Minha gente, é impossível, escrevam, porque ali, aquele camarada está representando quem? Jesus Cristo. Só pode estar daquele lado ali quem viver como Ele. Eu não posso dizer que sou cristão se a minha inclinação é contra Deus. Inclinação, minha gente, significa a força que age em mim. Se a natureza decaída de Adão ainda estiver em mim, eu me inclino naturalmente. Eu tento vencer essa inclinação. Segundo Romanos 8, 3 e 4, é impossível. Por que eu disse que aquela ideia, minha gente, de que quando Cristo voltar, nossa situação terá resolvida. Aí a natureza decaída estará morta. Meus irmãos, olhem só. Alguém sabe de cor Apocalipse 22, 11? Vamos abrir em 22, 11? Já estou quase terminando. Confesso a vocês que eu não vou fazer como Paulo. Nós não vamos chegar à meia-noite. Apocalipse 22, 11. Não estão cansados não, né? E não reclamou ainda. Apocalipse 20, vocês estão entendendo, né? Apocalipse 22, 11. Veja o perigo, minha gente. Veja o perigo. Muito bem, Apocalipse 22, 11 diz assim para nós: quem é injusto? O irmão Antônio está dizendo continue, porque ele está lembrando da outra versão. Aqui tem ainda, não é isso? Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O irmão Antônio, não combinei nada com ele, ele disse continue. Na outra versão realmente tem consegui matá-lo, viu? Na outra versão tem dizendo continue. O que é continuar, minha gente? É algo que vai ainda começar ou já começou? Já começou. É uma obra que já tem começado. Correto? Isso é dar seguimento, muito bem. Então, o que aqui em Apocalipse está sendo declarado para nós? Olhe, aqui nós não temos 4 classes. Aqui nós temos injusto e sujo, justo e santo. Não temos 4 classes, minha gente. Vocês lembram de ontem que nós falamos que não existe ninguém santo sem ser puro? E de que o puro é a causa e que o santo é o efeito? Vocês entenderam isso ontem? Entenderam ou não entenderam? Se não entenderam, a gente precisa entender, minha gente. A salvação só ocorre quando nós compreendemos o que ouvimos. Se não entenderam, não tem problema. Quem quiser ir embora vai, eu fico até a meia-noite, 1h da manhã, contanto que os irmãos saiam daqui entendendo. Vocês entenderam isso? Pois bem. O que é que Apocalipse está dizendo para mim? Não são 4 classes. Injusto e justo. Já sabemos que aqui está. É mais para cá, você para lá. Então aqui está a classe do injusto. E ali está a classe do justo. Não há afinidade entre elas duas. E aqui está dizendo quem é injusto, continue na prática da injustiça. Apocalipse 22, 11 é um decreto. Os irmãos sabiam disso? Sim ou não? Não. Apocalipse 22, 11 é um decreto, minha gente. E é perigo nós não sabermos disso. E que decreto é esse? Quando Cristo sair do santuário, prestem atenção. Quando Cristo sair do santuário, do Santíssimo, que é lá onde ele se encontra agora, terminando o juízo investigativo que muitas pessoas não aceitam.
Assim que ele terminar a obra, ele sairá de lá e será simultânea com a retirada do Espírito Santo. Vejam, alguém pode estar aqui desejoso até de, meu Deus, se esse homem se calasse era uma maravilha. Tomara a Deus que não, mas somente para a gente entender. Mas tem gente aqui que está sentindo o coração ardendo. Eu tenho absoluta certeza disso. Se temos o coração ardendo, é uma boa notícia. Porque o coração só arde sob a influência do Espírito Santo. Então vejam, o Espírito Santo se retirando, ninguém vai sentir necessidade, se não tiver com Deus, ninguém sentirá necessidade de buscar a Deus. Já pensaram? Apocalipse 22:11 proclama isso, minha gente, a retirada do Espírito Santo. É por isso que diz lá que não tem mais como mudar. Continuem. Não tem mais como mudar. Agora vejam, imaginem, né? Já eu falo das 4 classes para que vocês entendam. Imaginem que eu estou caminhando. Me vejam aí, eu estou fazendo uma cena aqui, e aqui, nesse ponto, exato ponto, é o ponto onde Cristo vai proclamar o decreto. Tá certo? Então, antes do decreto, existe possibilidade para que eu me arrependa? Sim. Eu sou injusto. Então há possibilidade. Eu ainda não cheguei. Mas, meus irmãos, quando eu passar por aqui, acabou. Acabou. Agora vejam. Se aqui antes do decreto, a natureza decaída de Adão está em mim, entendo em nome de Jesus Cristo. Vocês não podem sair daqui sem entender isso. Se antes do decreto, a natureza decaída de Adão ainda está em mim, após o decreto, ela não vai sair mais. Não há mudança de caráter a partir daqui. Viram o perigo de dizer que quando Cristo voltar, a natureza decaída morrerá? Isso é uma mentira. Nosso caráter tem que mudar aqui e agora. Antes do decreto, minha gente. As 4 classes. Muito bem. Lembram do bolo? Fermento. Lembram do bolo? Pois muito bem. Purificação é a ação do Espírito Santo que não é vista. Ela ocorre na nossa mente. A santificação é o efeito dessa transformação. Então, não tenho aqui. Tenho. Então, vejam. Esse pedaço de papel, ele ficou assustado. Esse pedaço de papel é algo que macula a vida do irmão. Vejam a mácula no caráter dele. Mas agora ele, depois da pregação do Evangelho, se arrepende e pede perdão. O que é que você faz, irmão? Vejam, ele jogou fora. Agora a pergunta é: ele jogou fora agora ou foi aqui? Raciocinem. Foi agora quando ele tirou? Ou foi aqui? Então isso aqui é o que, minha gente? É um efeito do que aconteceu na mente dele. Vocês estão vendo? Ele está se separando do mundo por efeito de uma obra que foi feita na sua mente. O santo não pode ser separado do puro. Está se purificando, porque a Bíblia diz: é na obediência que nós nos purificamos. E a obediência não é fora, começa dentro. Então ele é santo, porque ele já é
puro. O santo é apenas algo visível daquilo que eu não posso ver. Então nós não temos 4 classes, minha gente. O injusto se suja. Percebem? O injusto continue na injustiça, o sujo suje-se ainda. Não são duas, é o mesmo. O injusto se suja. A sujeira aqui é o efeito da vida do injusto. E o santo? O santo é o processo que vai mostrar, aliás, é o resultado do processo que ocorre na mente de quem? Do justo. O justo continue na prática da justiça. O santo se santifique ainda, continue a se santificar, mas não são duas classes. Não existe justo e santo. O santo é porque o justo está se purificando. Vocês entenderam ou não? Então, em nome de Jesus Cristo, eu disse aos irmãos e eu criei absolutamente, Deus abençoe a irmã Carmen, porque ela foi um instrumento. Há muito que eu tive sede de passar isso para os irmãos e eu não tive a oportunidade. Essa é a primeira igreja. Amém. Essa é a primeira igreja. Minha esposa sabe disso. Eu fico conversando com ela é o conforto que Deus me concede, ela é meu picula. Que eu fico dizendo, minha filha, fecharam as portas. Isso não é uma verdade minha não, minha gente. Ninguém pode refutar isso, porque são as Escrituras que nos mostram. Então entendam, se esse homem nasceu do Espírito Santo, ele está lá. Ele não pode praticar aquilo que o do lado de cá pratica. É inimizade. O que nós fazemos é inimizade contra o outro lado. Eu não posso estar lá fazendo aquilo que agrada o do lado de cá. Isso é impossível. Por isso que Deus diz, porém, Deus é quem porá. Eu não posso ser inimigo do diabo se Deus não me fizer justo. Não adianta, irmã. E não adianta, irmão, suas orações, seus jejuns. Se você percebe que ainda existe uma luta contra a carne lá dentro, não se deixe levar por aquela filosofia de que, Paulo tem duas naturezas. Não existe. O homem só tem uma natureza, ou essa daqui, ou aquela de lá. Essa é a pura verdade. Podem sentar, meus caros monitores. Muito obrigado. Esta é a pura verdade, minha gente. E aí, no verso 8, Paulo conclui, 8:8 de Romanos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Viram? Vamos lá para Hebreus? Guardem a passagem, Romanos 8:8 na cabeça. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Já estou terminando. Para a alegria dos irmãos, eu já estou terminando. Romanos, guarde Romanos 8:8. Nós vamos para Hebreus. Hebreus 3, 5 e 6. Guardem Romanos 8:8. E me lembrem se eu esqueci de falar sobre ele. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Começamos com Moisés ontem e hoje estamos também concluindo com Moisés. Moisés foi fiel como servo em toda a sua casa. Moisés foi um verdadeiro mordomo. Como eu disse, o tema hoje é a iniciativa de Deus. E Deus tomou a iniciativa, minha gente, através do seu Filho. É o que o verso 6 vai nos dizer. Mas Cristo, como Filho,
sobre a sua própria casa. Que casa? A qual casa somos nós? Se, veja, condicional, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Outra passagem. 5:8, Hebreus também. 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Vamos para 2:10 de Hebreus. 2:10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Estamos vendo aqui que Cristo precisou passar por um processo de sofrimento, aprendeu a obediência no sofrimento, consumando a fé para nós, minha gente. Agora nós vamos para Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2, verso 5, do verso 5 ao 8. Filipenses 2, versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento, minha gente? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Minha gente, o apóstolo está dizendo que nós devemos contemplar o nosso Salvador. Deus tomou a iniciativa de mostrar como nós podemos ser mordomos. Ele mesmo se transformou no mordomo. O próprio Deus se transformou em mordomo. O nosso Salvador, minha gente, é o nosso exemplo. Deus surpreendeu o diabo com a cruz. E a sua abnegação foi algo que arrancou estupefação do diabo, como de todos os anjos. Ninguém imaginava que o Todo-Poderoso sairia do seu trono para ser o quê? Homem e servo. Quando Romanos diz, portanto, os que estão na carne não podem, veja, impossibilidade, não podem agradar a Deus. Veja a semelhança agora desse verso, minha gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Percebe a semelhança? Perceberam? Que termina do mesmo jeito. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, os que estão na carne ainda não têm a fé de Cristo. É por isso que eles não vencem. Não é para tristeza nossa se descobrirmos que a nossa natureza ainda está em nós. Não é para nós nos entristecermos, minha gente. Pior se nós estivéssemos com ela sem que ninguém nos dissesse. Aí era pior. Porque se eu tomo conhecimento da minha situação, que não é boa,
eu sei para onde correr. Cristo se fez mordomo para que ele pudesse administrar todas as coisas que o Pai concedeu para ele. E a Bíblia diz que ele foi fiel em toda a sua casa, muito mais do que Moisés. E quem é a casa? Foi o que Hebreus disse. Somos nós, minha gente. Mas nós precisamos crer no seu poder. Precisamos sair daqui crentes de que, pior do que qualquer situação, um homem morrendo já desenganado pelos médicos, pior do que isso, Deus é capaz de fazer. Deus pode nos arrancar dessa doença espiritual e nos transformar em justos. Agora, minha gente. Vamos fazer com a mulher do fluxo, que não só arrancou a admiração de Cristo, mas de todos nós. Nós ficamos assim, tão admirados. A mulher foi lá, nem precisou ouvir a voz de Cristo. Eu só quero tocar na orla do seu vestido. Por que nós não vivenciamos essa fé, minha gente? Vamos pensar assim, só quero tocar na orla do vestido de Cristo, para que nova natureza Ele me dê. E eu deixe de ser aquilo que eu era para ser aquilo que eu tanto quis ser. Um mordomo. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Vamos nos ajoelhar e vamos pedir a Deus que antes mesmo de chegar no sábado vindouro, de fato nós possamos, todos nós, minha gente, louvar a Deus como efeito, não como causa. Louvar com a nossa vida. A nossa vida precisa ser uma música, mesmo que seja muda, mas a nossa vida precisa ser uma música. Tem que ser um cheiro suave para Deus. Oremos. Maravilhoso Pai, a luta não é fácil. E muitas vezes somos tentados a desistir dela. Oh meu Deus, a mensagem do Teu Evangelho é muito mais além do que nós esperamos. O Senhor está afim de nos tornar semelhantes a Ti. E isso é uma verdade mais clara do que o sol, do que o cristal. E nós não precisamos duvidar de Tua palavra, Senhor. Porque tudo que já disseste, cumpriste. Em nome de Jesus, nos ajuda. Se a nossa fé, meu Deus, é tão ínfima que não dá para segurar nas Tuas promessas. Nos ajuda. Faz com toda essa casa, conosco, o que fizeste com aquele pai incrédulo. O Senhor o ajudou a crer. Porque só vai herdar a salvação, só vai poder viver contigo a eternidade aquele que estiver disposto a crer que Tu farás qualquer coisa para que sejamos hoje e agora, antes de nos levantarmos, fará qualquer coisa para nos transformar em novos homens e mulheres. Em nome de Jesus, atende o nosso clamor. Esse é o segundo dia e eu sei, meu Deus, que Tu estás ministrando essas pregações e o irmão e a irmã que me ouvem sabem disso também. Em nome de Jesus, meu Deus, repreende a Satanás para que ele não interfira e nos roube essa oportunidade tão maravilhosa. Ajuda-nos, guarda-nos do mal em nossas vidas, para os nossos lares, ilumina nossa mente, não deixe que as coisas do mundo nos absorvam a nossa atenção, mas que a gente possa dormir pensando e refletindo em tudo quanto nós aprendemos nesta noite. Amém. E que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Os irmãos estão convidados para amanhã, para mais uma ceia, quando nós vamos nos alimentar do pão do céu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.